Gênesis 36. Apenas o versículo 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra, que ela nos oriente, que ela nos alimente, e que ela, pela luz do Teu Espírito, nos dê direção para a vida. Que saiamos hoje daqui confrontados, mas consolados por ela. Que saiamos daqui exortados, mas cheios de coragem e esperança. Que a Tua palavra, que nunca nos deixe só, ela permaneça. Sempre de um lado, nos exortando, e do outro lado, nos encorajando. Assim oramos, no nome glorioso de Teu Filho, Jesus. Amém. Chegamos em Gênesis 36. 43 versículos de uma lista que pode ajudar você que ainda não decidiu o nome do seu filho ou da sua filha. Uma lista robusta de um texto que talvez, se não fosse pelo compromisso da pregação expositiva, qualquer pregador pularia. Estou dizendo todas estas coisas não pelo embaraço que 43 versículos, citando nomes após nomes, nos coloca, mas pelo desafio de não somente ser uma lista que está diante de nós. Essa lista é palavra de Deus. E talvez você tenha lido isso durante a semana e tenha perguntado: Senhor, não estou conseguindo encontrar nenhuma coisa que me edifique, a não ser nomes que todas as vezes que eu falo, alguma coisa morre dentro de mim. O que esse texto tem a dizer a mim e a você hoje? Primeira coisa é que um dia você estará numa lista dessas. Uma genealogia está aí para dizer que todos nós um dia seremos listados aqui. Segundo, porque genealogias na Bíblia são chaves importantes para fechar e abrir. Fechar histórias, abrir novas histórias. Por exemplo, quando nós estudamos Gênesis, a primeira coisa que deixamos claro é que todo livro pode ser dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, dada ao relato dos capítulos 1 a 11. Deus se revelando a todos, desde a criação até o capítulo de número 11, com o evento de Babel. O segundo relato vai do capítulo 12 até o 36, relatando, portanto, a história de Deus com os patriarcas, e encerrando o livro de Gênesis com o terceiro grande relato, o relato de José e as 12 tribos de Israel, do capítulo 37 ao capítulo 50. Portanto, se você prestou atenção nas 3 partes que eu acabei de identificar, todo o livro que a gente já repetiu incansavelmente ao longo desta série, você sabe que o capítulo 36, como qualquer genealogia que nós já enfrentamos no livro de Gênesis, não tão grande como essa, é verdade, abriu ou fechou histórias. E é natural que agora, no capítulo 36, que se fecha o relato, que se fecha um grande ciclo, o ciclo dos patriarcas, aqueles que inclusive deram o nome a Deus, porque Deus ainda não havia dado o seu próprio nome. Então, quando chega o povo
lá no Egito, querendo saber quem Deus é, ao levantar no meio do povo dele um libertador. Este libertador só sabe que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, o capítulo 36 encerra a revelação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó na vida dos patriarcas. E como toda genealogia, vai fechando um ciclo e abrindo outro ciclo. O ciclo se fecha com a história de dois irmãos. Nós vimos um irmão que é o mais moço, é perspicaz. Esse irmão é astuto. Esse irmão, desde o ventre, está segurando o calcanhar do irmão mais velho, querendo passar a perna e chegar em primeiro lugar. Ele não é tão forte. Ele não tem a força do irmão mais velho. Ele é mais astuto. Do outro lado, o irmão mais velho. E a Bíblia, desde o início, não faz nenhuma cerimônia em dizer que se tratava de uma criança muito peluda, que logo de cara chamam ele de o vermelho, pelas características que ele apresentava, não é? E desde o início, sendo apresentado não só como uma figura mais viril do ponto de vista da força, mas um guerreiro. Diferente do irmão astuto, ele caça, ele é um caçador. E o ciclo da história de Jacó, o irmão mais moço, se encerrou na semana passada, quando nós falávamos sobre o grande desfecho desse irmão mais moço. Esse irmão mais moço que é astuto, que passa a perna, mas é o escolhido, é o eleito. Não por ser um exemplo de moral, de ética, mas simplesmente por Deus ter o escolhido, apesar de ser quem foi, e apesar de fazer tudo o que fez. No meio do caminho encontra uma pedra. E nessa pedra encontra Betel. E em Betel encontra Deus. Mas no final de sua vida, tem que lidar com a dor da perda de sua mulher no meio do caminho. Sua mulher, que morre em Éfrata. É Belém, né? O lugar onde nasceu o nosso Senhor. Perde a sua esposa, é tão interessante porque ela quer que o nome dele seja Benoni ou Benoni, que é o filho da tristeza, porque ela está diante da possibilidade de cumprir a palavra de Deus, que é nascer o filho que ela tanto queria, mas não poder contemplá-lo em vida, porque vai perder a sua vida, mas ao mesmo tempo decide dar o seu nome. Mas veja como essas coisas de nomes mudam, né? Por isso que na genealogia, na história, você pode ver um nome, quando você vai para a genealogia já é outro nome, porque eles vivem mudando de nome. Quando eles não mudam de nome, Deus muda o nome deles. Então, na mesma hora, Jacó diz, não vai se chamar Benoni, mas vai se chamar Benjamim, o filho da alegria, o filho da felicidade. E é no meio dessa experiência agridoce, a alegria do caçula nascendo, e a morte de sua esposa, que ele enfrenta o luto e ao mesmo tempo a mesma experiência que um dia seu pai viveu, quando ele o traiu. Agora o seu filho, o mais velho, o primogênito, agora trai ele com sua concubina. E a gente viu a situação em que Jacó se encontra. Não apenas isso, o desfecho de Jacó é o desfecho de um Jacó que, depois de ter listado ali os seus 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel, vemos Jacó enterrando o seu pai com 180 anos, ou seja, há 40 anos atrás ele já estava, sem conseguir enxergar as coisas direito, esperando o dia chegar, mas Deus deu para ele ainda mais 40 anos, não só para ver a história de Deus se cumprir, mas para ver ainda mais uma vez os seus 2 filhos juntos de novo. Eram 2 meninos que haviam brigado entre si, porque o irmão mais moço aproveitou que o irmão mais velho era guerreiro, era forte, mas faltava astúcia. É muito forte, mas pouca inteligência. Então ele astutamente consegue fazer algo extraordinário.
sabendo que não só ele é vermelho, ele gosta também de comidas muito vermelhas, apimentadas, e as lentilhas, elas são vermelhas nesse contexto, e bem apimentadas. E naquele dia, está lá o seu irmão mais moço, cozinhando uma lentilha deliciosa, vermelhinha, do jeito que ele gosta. E ele é capaz de vender sua primogenitura por um prato de lentilhas. Dali em diante, os dois vão vivenciar uma tensão, uma guerra, uma luta. Ele engana, junto com sua mãe, ele conspira contra o pai. E ao conspirar contra o pai, se faz passar pelo irmão, como ele, ao contrário do irmão, era, embora astuto, não era peludo, usa as peles de animais para que ele pudesse se passar pelo irmão, recebe a bênção que deveria ser dada ao mais velho, e vai embora. O irmão mais velho, quando vai buscar a bênção, depois de ter ido caçar, porque é guerreiro, percebe que o irmão o havia ludibriado, o havia enganado. Um ódio nasce no coração dele, é um ódio tão mortal, que ele não quer passar mais um dia de sua vida sem acabar de uma vez por todas com a vida de Esaú. Ele está obstinado a matar Esaú, e matar Jacó, sabendo que agora não é mais uma questão de inteligência, é uma questão de força. É muito inteligente da parte dele se mandar dali. E é isso que ele faz. Ele foge. E o seu irmão, ao longo de anos e décadas e décadas e décadas e décadas, vai curtindo o ódio, mas um ódio que vai perdendo cada vez mais a sua força, vai perdendo cada vez mais a sua força, até que num belo dia, esses dois vão ter que se encontrar, e reencontrando-se, esse irmão mais velho já não tem mais o ódio, já não tem mais a raiva, já não tem mais a ira de outrora. Eles se reconciliam, eles estão juntos novamente. Novamente eles estão juntos agora, diante do corpo do Pai. A Bíblia diz, no último versículo, após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Eu queria que você imaginasse o leitor primeiro desse texto, que é o povo de Deus, o povo escolhido, lendo o desfecho de Jacó. O povo de Deus lendo o desfecho da história de Jacó, o desfecho do filho mais moço que se redime, que escuta a voz do Senhor, que tem o seu nome transformado, que antes se chamava Jacó, o suplantador, para se chamar agora Israel, tem o seu nome mudado, tem a sua história mudada, mas mesmo assim vai enfrentar o que antes um dia foi a parte ofensora. Vai estar no lugar do seu pai como traído. Vai estar no lugar do pai ofendido. Em contraste com um outro fim. A Bíblia não apenas dá o fim de Jacó, não apenas no desfecho do segundo relato de Gênesis, dá o desfecho de Jacó, dá também o desfecho de Esaú. E aí vem a pergunta: e Esaú? Como é que ficou nessa história? A gente já sabe como que Jacó está. Mas e Esaú? O autor de Gênesis, Moisés, deu para a gente, em vez de uma história, uma genealogia. Então é aquela coisa, você está lendo aquele texto, e assim, e agora, o que vai acontecer? Uma genealogia. Não é? Coisa emocionante, é nessa hora que você fala: uau, era tudo o que eu queria. Agora é o plot twist da Bíblia, virou, é a grande virada. Não, é uma genealogia. O que essa genealogia está fazendo aqui? Por que o autor quer que os seus leitores leiam esta genealogia? Primeiro, eu gostaria que você não perdesse de vista que essa genealogia não é o fechamento da história de Jacó. O fechamento da história de Jacó já foi da semana passada. Hoje nós vamos falar do fechamento de Esaú. Ela fala sobre Esaú, e a minha pergunta para você nesta manhã é uma só: quem é Esaú? A história de Esaú. Esaú, o vermelho. Né? Se une a todas aquelas histórias de homens que tiveram tesouros preciosos,
que sentaram em riquezas poderosas, que tiveram coisas gloriosas, que receberam dádivas do Senhor, que são impressionantes porque são imerecidas, mas não valorizaram a dádiva do Senhor, não valorizaram as bênçãos do Senhor, não valorizaram o que Deus deu, não valorizaram as coisas que o Senhor deu, e por isso, por não valorizarem e desprezarem a bênção do Senhor, trocaram a bênção do Senhor por um prato de lentilhas, trocaram a glória de coisas maravilhosas que Deus deu por uma noite de diversão, por um instante de prazer e de deleite meramente carnal. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, sobre a história de homens que são capazes de abrir mão de presentes e de dádivas maravilhosas que Deus nos dá, e trocamos essas dádivas maravilhosas por um prato de lentilhas. O texto que nós vamos ler está dividido em 4 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 8, eu chamei de os descendentes. A parte 2, do versículo 9 ao 19, eu chamei de os príncipes. A parte 3, do versículo 20 ao 30, nós vamos chamar de os inimigos. E a quarta e última parte, dos versículos 31 a 43, vamos chamar de os reis. Descendentes, príncipes, inimigos e reis. Comecemos com a primeira parte, do versículo 1 ao 8. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebairote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Eles são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Edom significa vermelho. É interessante como neste texto nós encontramos logo nessa primeira parte a descrição no relato pela expressão descendentes. Perceba isso, eu quero que você preste atenção na abertura. São estes os descendentes. O primeiro movimento de Moisés é nos chamar a atenção para os descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú. E aí ele descreve quais são eles: 3 mulheres e 5 filhos. Das 3 mulheres, 2 são cananitas. E se você lembra bem da história de Esaú, você sabe no capítulo 25, sobretudo, especialmente o versículo 23, que fala não só da promessa feita aos 2 filhos, mas também o capítulo 26, versículo 34, vai mostrar que apesar de serem eles filhos da promessa, filhos, portanto, da aliança com Deus, Esaú, diferente de seu irmão, toma por mulheres que não faziam parte da aliança. Ele casa com mulheres cananitas, e aqui é o exemplo que eu acabei de dar. No versículo, por exemplo, 34 do capítulo 26, você vai descobrir que elas têm nomes distintos.
não é? Isso acontece justamente porque os nomes podem mudar. Um nome pode mudar na hora do nascimento. A mãe disse, vai se chamar Benoni. Logo em seguida, eles não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim. Isso pode acontecer, os nomes podem mudar. Mas se tratam exatamente das mesmas cananitas. Ou seja, ele casou com duas mulheres que não trouxe alegria aos seus pais. A gente leu naquela ocasião a tristeza que se abateu sobre os pais pelo casamento equivocado de Esaú. Ele então tenta, portanto, se casar com uma outra mulher para tentar de alguma forma apaziguar. Então ele tem 3 mulheres, com todas elas ele tem 5 filhos. Então a primeira coisa que o autor quer que você saiba é que ele tem 3 mulheres e 5 filhos. Uma família. Portanto, quem é Esaú agora? Uma família. Não somente isso. Dos versículos 6 a 8, ele vai dizer o que acontece com essa família. Veja, Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus servos, não é? O seu rebanho, o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra. Por que ele faz isso? Porque ele está numa região tão próxima do seu irmão, e porque ele cresceu tanto, e o seu irmão também cresceu tanto, se os dois permanecerem naquela mesma região, a gente vai ter ali um canibalismo, certo? Então eles precisam se separar, eles precisam procurar outro lugar, e curiosamente eles não brigam. Esaú não é aquele que vai dizer assim, eu sou o filho mais velho, eu sou o primogênito, vaza daqui, vai para outro lado. Não, como a Bíblia havia dito desde o início, que o mais velho serviria ao mais moço, aqui mais uma vez está se cumprindo a palavra de Deus, e o mais velho está servindo ao mais moço, e em vez de fazer o irmão mais moço sair, ele está saindo, ele está indo para um outro lugar, ele está indo para uma outra terra, e levando consigo tudo e todos. Ele não vai brigar com Jacó, ele não vai tentar suplantar Jacó, ele não vai tentar derrubar Jacó, ele simplesmente vai sair da terra onde ele está e vai para outro lugar, levando toda a sua família com ele. Portanto, há uma nova separação. Os 2 irmãos agora estão separados novamente, mas não porque brigaram, não porque agora estão em peleja entre eles, mas porque um deles se submeteu ao outro. E por incrível que pareça, é o mais velho que se submete ao mais moço. Então ele vai para um monte, o Monte Seir, a região de Seir. Essa região, ela fica do outro lado, e nela ele vai fincar suas raízes. Nela, portanto, ele vai morar, e nela ele vai, portanto, desenvolver sua família. Então, diz o versículo 8, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Então, a primeira informação que ele dá para a gente não é outra senão, é uma família, ele tem 3 mulheres, 2 são cananitas, dessas 3 mulheres ele tem 5 filhos, ele pega esses 5 filhos, as mulheres, seus servos, seus bens, sabendo que não poderia ficar mais ali, porque junto com seu irmão a terra não daria conta, ele, em vez de brigar com seu irmão, pega tudo que é seu e vai para um outro lugar, vai tentar a sorte em outra região, vai para Seir, e lá ele vai forjar toda a sua criação de gado, o seu desenvolvimento e a criação e o cuidado de sua família e filhos. Então o que a gente tem? A história dos descendentes. É Esaú e seus filhos, Esaú e sua prole, Esaú e sua família, é só isso. Mas imagina que o hebreu, que acabou de saber da história de Jacó, está lendo, então quer dizer que ele saiu do caminho e foi para outro lugar, uma família. Fale-me mais sobre isso. Segundo relato. O segundo relato, perceba a progressão.
de descendentes, ele vai descrever agora príncipes. Agora, ele não só vai ter descendentes, mas ele vai ter chefes, príncipes. Observe que aquela família muda de lugar e eles começam a se organizar, eles começam a se ordenar, eles começam a se desenvolver. Vamos ler do versículo 9 ao 19, diz assim a palavra de Deus: e esta é a descendência de Esaú. E aí começa um novo ciclo dessa descendência. Pai dos Edomitas. Daí, portanto, Edom, que era o apelido dele, o codinome dele, o vermelho, ele vai ter agora os vermelhinhos. Vai ter agora todo um exército vermelho. Meus irmãos estão com muito calor aí. Mas observe. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Lembra que esse Amaleque vai dar um trabalho danado lá na frente, sobretudo para Saul e Davi, são os amalequitas. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú, e os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Sansá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú, e são estes os filhos de Olibamá, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Meu Senhor. Então, a primeira parte desse novo ciclo começa nada mais nada menos ele dizendo o seguinte: eles eram 3 mulheres, 5 filhos, e agora é 14 netos. A gente vai ter uma geração já grande aqui, aumentou. Veja como da descendência vai acontecer algo extraordinário aqui, a partir do versículo 17 até o versículo 19. São estes quem? Todos os que citou agora. Os chefes, preste atenção, os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes, Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibamá, mulher de Esaú. Os chefes, Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibamá, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom. E esses são os seus chefes. E que ele está chamando a atenção nessa virada. Chefes, príncipes. Observe que agora daquela descendência de uma família, você tem um clã poderoso com príncipes agora, com príncipes que estão governando, com príncipes que estão ordenando. Imagine o povo que não tem príncipe, olhando os edomitas, de um tempo para outro, agora tem príncipe, agora eles estão dominando a terra, eles estão cada vez mais poderosos, eles estão cada vez mais ordenados, cada vez mais eles estão organizados. Eles não são só ricos, eles também agora são inteligentes e são ordeiros, são organizados. Então observe que dos descendentes aos príncipes. E aí o que vem logo a seguir? Uma pergunta que não se quer calar. Imagina que você quer chegar num território. E você quer ocupar esse território. Você não quer brigar com o seu irmão, tá? E aí você quer ocupar outro território. Qual é o melhor dos mundos possíveis? Esse território está vazio. Mas não está. Não está. Esse território é ocupado pelos filhos de Seir. Seir era o nome de um rei que governava Seir. Então o que a gente vai ver logo na sequência, quebrando a descendência de Esaú,
é uma outra descendência, a descendência dos Oreus. Quem são os Oreus? Os Oreus são os filhos de Seir, que habitavam nessa terra que Esaú tomou. Esaú era guerreiro, Esaú sabia usar as armas, Esaú sabia dominar, era dele essa tarefa. E o que ele faz? Desapossar Seir, tirar de Seir todos aqueles que são os Oreus, todos aqueles que são os filhos de Seir. Então, o que o leitor está lendo aqui de Moisés? Agora, não só eles são poderosos, mas olha, é poderoso mesmo, porque tiraram os Oreus de Seir. Imagina que você está lendo dizendo assim, mas como que eles vão sobreviver em Seir? Lá tem um povo, eles também são poderosos, eles também têm riquezas, eles também têm armas. Observe então o terceiro movimento, do versículo 20 a 30, os inimigos. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes, príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Rori e Romã, e a irmã de Lotã é Timná. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Meu Senhor. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Imagina que a história desse Aná é maravilhosa, não é deliciosa? Você vai levar jumento para pastar e acha um poço. Sabe aquela coisa que você vai procurar algo para salvar e encontra algo muito melhor, salva todo mundo, e a coisa maravilhosa é um poço, é um lugar rico, é um lugar, portanto, poderoso. Ele achou uma fonte de vida. Você não tem noção do que significa nessa região achar água. Por que Israel é uma potência? Porque Israel tem água. Água para irrigar todos os lugares desertos. Imagina que quem acha água aqui, acha tudo que precisa para viver. Então eles estão todos felizes, porque Aná, que foi lá levar os jumentos para passear, de repente achou uma fonte, salvou a pátria, está todo mundo feliz, maravilhado com isso. São estes os filhos de Aná: Dizon, Olibamá, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itirã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Zizã: Uz e Arã. São estes, preste atenção, os chefes dos Oreus. Vamos contar? Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Tizã. São estes os chefes, os príncipes dos Oreus na terra de Seir. Quantos príncipes eles têm? 7. Quantos príncipes Esaú montou durante esse tempo? 14, o dobro. Ele é uma potência, ele desapossa eles. Esaú, com todos os seus príncipes, tira os príncipes de Seir da terra, ocupa aquela terra, domina aquela terra, e agora aquela terra é dos vermelhinhos, dos edomitas. Pertence a eles essa terra. Imagina o povo de Deus lendo isso. Só está vendo o quê? Êxito. Só está vendo isso. Você não entendeu ainda? Você, estou falando de você também, que está olhando lá o irmão. Está prosperando. Comprou um carro novo. Aquele irmão está conseguindo tanta coisa. Mas esse aqui é ímpio, Senhor. O ímpio tem tudo. Está prosperando. Começou com startup. Era só ele lá em casa. Era só ele lá no cubículo. Agora tem uma empresa. Tem 14 gerentes. Não está entendendo, não? Vou explicar ainda mais. O último ponto, o desfecho do sermão de hoje. Como que termina? De descendentes a reis. Você percebe esse crescimento? Observe agora com mais clareza. Versículo 1. São estes os descendentes de Esaú. Observe agora o versículo 9.
Esta é a descendência de Esaú. Observe agora o versículo 15. São estes os príncipes dos filhos de Esaú. Observe agora o versículo 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Como assim? Eles têm reis já. Não só príncipes, mas eles agora têm reis. Antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel, em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Boza. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, cuidado, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad. E em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá. E em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul. E em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adá. O nome de sua cidade era Paú, e de sua mulher era Meetabel, meu Jesus, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos príncipes, reis de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes, Tímina, Alva, Getete, Olíbama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Como é que termina? Este é Esaú, pai dos edomitas. Se coloque no lugar de um povo que vê tudo isso. Como assim eles prosperam? E quando o povo lá na frente, vocês virão isso na próxima série de Êxodo, quando o povo vai lá para destruir eles, o que Deus disse? Não põe a mão neles não. Não façam nada com eles. Eles têm que dar a volta. Vão fazer o caminho dobrado só para não ter que enfrentar os edomitas. O que esse povo tem? Por que Deus tem cuidado deste povo? Talvez a sua história seja a história de Esaú. A história de alguém que tinha tudo. Deus deu tantas coisas boas. Você não soube aproveitar, não valorizou, destruiu tudo, perdeu tudo. E aí você está ali, tentando recuperar e está dizendo, Senhor, e eu? Me abençoa. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas me abençoa, me dá uma bênção, por favor. Talvez você seja um Esaú, que tinha tudo, perdeu, e ao mesmo tempo está clamando, Senhor, me dá uma bênção. Por que Deus deveria te abençoar? Se você não soube valorizar o que Deus te deu, por que Deus deveria estender as suas mãos e abençoar você, se você justamente foi aquele que rejeitou a dádiva divina? É assim que o povo de Israel poderia olhar para os edomitas e dizer, por que eles estão sendo abençoados? Eles não fizeram o que fizeram no início? Não vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas? Eles merecem o que estão passando, merecem viver o que estão vivendo, mas não. Vem aí esse menino, que apronta o que apronta, faz o que faz, vende, acaba com a herança do pai, agora fica aí no meio dos porcos, quer voltar, dizendo, pai, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ter chamado filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Isso está querendo dar perdão para ele? Como assim o Senhor vai fazer prosperar aquele que negou a sua primogenitura, que negou a sua dádiva? Como o Senhor pode abençoar alguém que negou sua salvação?
Queria convidar você nesse final a lembrar que a genealogia é uma resposta poderosa ao capítulo 27. Versículo 34, 40. O que acontece ali? Esaú está chegando do campo. Ele tinha caçado. Tinha feito o melhor alimento para ser entregue ao pai. Mas Jacó já havia traído ele. Jacó já o havia suplantado. Observe o versículo 34. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou alguma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe, longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Havia uma bênção também para Esaú. E a bênção dada a Esaú era a bênção, não a que ele havia perdido, não porque ele exatamente tinha rejeitado aquilo que Deus havia dado de maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa preciosa para você nessa manhã. Quando a gente rejeita as coisas mais poderosas que Deus nos dá, em geral estas coisas são como um cristal. Elas se quebram e pronto. A grande pergunta é: e a regeneração? Melhor dizendo, e a restauração? E a redenção, Jonas? Jó perdeu seus filhos. São cálices de cristal que se quebram. E uma vez que se perde, a gente não tem mais como reconstituir. Tem coisas na vida que quando a gente perde de uma só vez. Por isso todo o nosso caminho, toda a trilha que a gente segue, não pode ser irresponsável. Tem de ser uma trilha consciente. A gente tem que saber que Deus nunca vai deixar o seu povo sem uma dádiva. Mas a grande pergunta é: o que eu e você fazemos com a dádiva do Senhor? Tripudiamos. Tripudiamos porque a gente não sabe o que é desfrutar da graça. A gente só sabe o valor da graça quando a gente perde a graça, quando a gente perde a bênção. É como James Houston certa vez disse: precisamos de perder a bênção de Deus a fim de apreciar melhor a bênção de Deus. Às vezes a gente perde a bênção de Deus, perde a dádiva divina. E às vezes a gente precisa nessa perda apreciar o que a gente perdeu. Para descobrir que a graça, ela pode não nos custar nada. Ela pode não custar um esforço seu. A primogenitura de Esaú não custou uma lágrima, um suor do seu rosto. Mas ela valia, e valia muito. O problema
é que a gente só reconhece o valor da graça quando a gente perde a graça, quando a gente perde a dádiva, quando a gente perde o dom de Deus. Não estou me referindo à salvação, não estou me referindo à regeneração, não estou falando da eleição, eu estou falando das misericórdias que derramam-se sempre sobre nós por causa de vivermos debaixo de um Deus amoroso e misericordioso. E por nossa incapacidade de não conseguir enxergar nas coisas mais simples da vida que Deus nos dá, as bênçãos mais extraordinárias que Deus nos dá, só porque elas são corriqueiras, só porque elas estão do nosso lado todo dia, só porque você dorme com ela ou dorme com ele todo santo dia. Mas a grande pergunta, há ainda chance? Há alguma bênção para Esaú? Sim, meus irmãos. Há uma bênção para Esaú. E Esaú recebe essa bênção de Deus. E a prova disso é que você está aqui. Você não era o povo eleito. Você não era o povo tal como foi escolhido por Deus lá em Abraão, Isaac, Jacó. Você se tornou povo de Deus. E você se tornou povo de Deus por causa da obra de Jesus. A bênção de Deus chegou àqueles que não eram povo de Deus. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus, diz Pedro. A bênção de Deus chegou até nós, chegou até você, chegou até mim. Nós que desde o tempo em que vivemos neste mundo sem Cristo, rejeitávamos a Cristo, porque qualquer um de nós que vivíamos longe de Cristo, vivíamos simplesmente como rejeitadores, aqueles que rejeitaram a obra de Cristo. Não tem como viver no mundo sem rejeitar a Cristo. Ou você acolhe a Cristo, ou você rejeita a Cristo. Não existem seres humanos neutros, não existem seres humanos que podem ou rejeitar ou acolher, e um terceiro que não rejeita nem acolhe. Ou você acolhe, ou você rejeita a Cristo. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo encontraram a bênção de Deus. E é por isso que você está hoje aqui. Porque a graça de Deus foi derramada também sobre cada um de nós. Gentios, que não eram filhos de Abraão pela etnia, mas se tornaram filhos de Abraão pelo sangue do Cordeiro. Somos o povo de Deus, somos nação santa, somos raça eleita, mas não podemos esquecer de onde Ele nos tirou. E a minha pergunta para você nessa manhã é uma só: você sabe de onde Deus te tirou? Se existe um lugar terrível onde a gente pode viver, é a sombra da ingratidão, é a sombra da falta de reconhecimento da dádiva do Senhor. E eu quero convidar você nessa manhã a olhar para você e se perguntar: ô Senhor, o que o Senhor tem me dado e que tem sido tão maravilhoso, mas eu não tenho valorizado. Às vezes a gente valoriza, meus irmãos, posse, dinheiro, status. E Deus está dando tantas coisas maravilhosas. E você vive essas coisas. Elas estão ao seu redor. E a pergunta desta manhã é: vai vender por um prato de lentilhas? Talvez não seja essa a sua oração. Talvez a sua oração seja: ai, Jonas, tarde demais. Já vendi. Eu não estou entre aqueles que não reconhecem, ou eu estou entre aqueles que já perderam tudo. Já estraguei tudo. Destruí tudo. Não dá mais.
tão interessante quando numa genealogia como essa, a gente vê uma só mensagem. Deus é fiel a si mesmo, a despeito de nossa falha, de nossa presunção, de nossa insensibilidade para a dádiva. E assim, como Deus foi fiel à bênção que foi dada a Esaú e fez cumprir em Esaú a palavra de Jacó, de Isaac, a Esaú, assim a palavra de Deus se cumpre quando ele disse que enviaria o seu filho, e quando a palavra diz que o seu filho verteria o seu sangue, não somente para salvar aqueles que fazem parte dos filhos de Abraão, mas a todos aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. É um povo que tinha tudo para ser destruído, porque abriu mão da misericórdia, porque abriu mão da presença, do presente da dádiva de Deus. Mas ainda assim, a graça do Senhor foi derramada sobre eles. Nós somos esse povo. Ele nos alcançou por sua graça. Você consegue perceber hoje quais são as coisas valiosas que Ele te deu? Você consegue perceber as coisas valiosas que Ele te dá? Você consegue perceber que se você perdeu tudo, só tem um caminho para você? Pai, tem ainda alguma bênção para mim, pecador? Eu estraguei tudo. Eu já vendi. Eu já perdi. Tem ainda alguma coisa para mim? Curva a sua cabeça.